Ah, meu Deus, abençoa o Senhor amado pregador dessa noite, ó Pai. Oh, meu Deus, que nós não venhamos ouvir o que nós queremos, meu Pai, mas o que o Senhor tem preparado para cada um nesta noite, meu Pai. Que cada um, papai amado, não volte para o seu lar, ó Pai, da mesma maneira que entrou aqui, ó Pai. Mas sim, meu Deus, renovado em nome de Jesus, meu Pai, abençoado em nome de Jesus, meu Deus. Eu entrego, meu Pai, cada um nas suas mãos, e essa minha humilde oração nas suas mãos, ó Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. E amém, Jesus. Vamos receber o irmão com palmas em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco. Deus os abençoe. Pode se localizar no Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 5, versículo 12. Em frente. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Lucas 5. Você que está passando por alguma prova, presta atenção do começo ao fim dessa mensagem e dou a minha palavra que Deus fará uma grande obra na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. 5 o quê, irmão? Capítulo 5, versículo 12 em diante. Amém, glória a Deus, aleluia. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou que ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Observe, glória a Deus. Observem, igreja, a bênção que Jesus deu na vida desse cidadão. Mas vejam a ordem que Jesus deu depois de curar o cidadão. Vai e mostra para o sacerdote e conta o testemunho. Então, muitas vezes, as pessoas vêm de arrasto para a igreja, estão precisando de ajuda, vêm para a igreja, e Jesus faz o milagre, porque Ele é Deus da nossa vida. Aí Jesus faz o milagre, resolve o problema e a pessoa abandona a igreja. Ah, não estou mais precisando. Pronto, está tudo certo. Pastor Cleiton, lá do bairro Santa Helena, ele sempre fala. Ele é taxativo. Um dia eu quero trazê-lo para pregar aqui em nome de Jesus. Que a nossa vida, ela é feita de fases boas e ruins. Quando a gente está na fase ruim, a gente se aproxima de Deus e Deus ajuda a carregar a nossa cruz. Só que o problema é que quando a gente está na fase boa, a gente esquece que Jesus existe. Abandona até os nossos amigos. É assim que funciona. Mas nós temos que aprender a largar mão de ser ingratos com a obra de Deus e com Jesus Cristo. Irmãos, hoje eu vou contar para você uma história inspirada em um ser vivente da natureza, uma criaturinha inspiradora, aliás, a criatura mais inspiradora da natureza que Deus foi capaz de criar. Vocês já vão entender, e essa história que eu vou contar para vocês, ela vem de encontro à palavra de Deus, não vai fugir do foco, e eu tenho alguns embasamentos. Lá no livro de Gênesis, lá no começo, Deus criou todas as espécies. Então, cada criatura, cada alma vivente que há na Terra, desde o menor micro-organismo até a mais gigantesca fera, todos são criaturas de Deus. Então, a nossa vida, irmãos, ela é um ciclo.
Quem está estudando ou quem passou pelo banco de uma escola vai se lembrar lá da aula de ciências. Todo ser vivo tem uma existência limitada na face da Terra. Nasce, cresce, reproduz e fatalmente morre. E nesse ciclo vital, então a gente vive num processo de renovação. Só que alguns não se renovam, opinam em dizer não à renovação. E essa criaturinha que eu vou falar para vocês é a águia. É a ave mais inspiradora que Deus foi capaz de criar. É a ave de maior longevidade que existe na face da terra, podendo viver 80 longos anos. Mas para isso, na metade de sua vida, ela precisa passar por um processo de sacrifício e renovação. Aos 40 anos de idade, a águia ela alça um voo com as penas pesadas por conta do tempo, né? E faz o maior sacrifício de sua vida para alçar um voo até um penhasco bem alto, onde ela se resguarda por 180 longos dias de sua vida. E durante esse período de resguarde, a primeira coisa que ela faz é dar-lhe com o bico numa rocha. Pois bem, o bico dela é curvo e ela não consegue se alimentar. O bico está muito grandão, então ela dá-lhe com o bico numa rocha. Imagina a dor que ela deve sentir, até corroer todo o bico. Feito isso, ela espera pacientemente nascer um novo bico, pois com esse novo bico ela vai arrancar todas as garras, que também estão muito longas e curvas, para que nasçam novas garras, para que ela possa fisgar as suas presas para se alimentar. E ainda com o mesmo bico novo que nasceu, ela arranca todas as penas velhas e aguarda pacientemente para que nasçam novas penas, para que possa alçar o voo da liberdade, prontinha depois de 180 longos dias, para viver mais 40 anos, chegando a viver 80 longos anos de sua vida. Assim é a história nossa, irmãos. A nossa vida requer processos de mudanças e renovação. E quais são as mudanças que precisamos ter? Mudanças de hábitos, mudanças de comportamentos, mudanças de atitudes. Lembrem-se, quando a gente faz a mesma coisa, o resultado é a mesma coisa. Mesma atitude gera o mesmo resultado. É bem simples de entender. Quando você opina em seguir um novo horizonte, traçar uma nova estratégia, você terá um resultado diferente. Só que tudo isso sempre na direção de Deus, senão não chega a lugar algum. Glória a Deus, aleluia. Irmãos amados, essa passagem de Lucas que eu li no começo da mensagem, Lucas 5:12, vai contar a história do leproso que Jesus curou. Irmãos, ela veio a nos trazer a seguinte inspiração: todos nós temos problemas. E parece que a nossa cruz sempre é mais pesada que a do nosso irmão. Aí a gente sempre acha, meu Deus, eu tô com um problema. Mas aí a gente dá uma olhadinha pro lado, vai ver, de repente, uma pessoa de cadeira de roda. De repente, se a gente tá aqui destruído por dentro, mas de repente tem alguém lá no presídio. Como eu gostaria de estar lá na rua, cheio de problema. Eu gostaria, um preso gostaria de assumir o problema de todos vocês juntos. De repente a gente acha que a barra está pesada, mas de repente tem alguém vivendo no fundo de um leito, tetraplégico, só consegue mexer os olhos, paralítico do pescoço para baixo. E a gente acha que está com
problema. A gente está com problema, mas a gente está aqui agasalhado, de barriguinha cheia, com visão. Quantos estão com fome, cegos? Vamos começar a analisar e ver a vida com outros olhos. Somos vencedores, somos felizes e não sabemos que somos felizes. Ah, mas a minha família me abandonou. Tua família se abandonou. Então leia na Bíblia a passagem da família de Jesus. Jesus disse na passagem da sinagoga: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A minha família são vocês. Todo aquele que segue a vontade do Pai. Então, irmãos, a gente nunca está só. E o nosso problema não é o fim do mundo. E Deus não dá para ninguém a cruz a qual que não possa carregar. E a gente, vejam vocês como o diabo é sujo e como a gente é tão fraco e trouxa quando a gente se afasta de Deus. Quando a gente se afasta de Deus, a gente é trouxa. A gente é tão frajuto sem a presença de Deus, irmãos. E Deus é tão poderoso e Ele atende rápido as nossas necessidades. É claro, desde que seja algo plausível, né? Deus atende. Irmãos, esses tempos, pouco antes eu conhecer a minha companheira, eu estava numa lanchonete, estava pregado de canseira do trabalho. Meu trabalho é estressante, depois de um dia todo caminhando no sol e aguentando estresse, cachorro e portada na cara e cliente mal educado e tal, todo o estresse que um vendedor aguenta no dia a dia. Então estava eu numa lanchonete, cansado, exausto, e aquele dia eu tinha vendido pouco e estava com pouco dinheiro no bolso. E eu pensando, poxa, e agora? O lanche tal custa tanto, mas se eu comer esse lanche, eu vou gastar metade do que eu ganhei hoje. Mas só que a vida é tão passageira também, a vida carnal. Daqui a pouco Jesus pode me recolher e eu vou com vontade de comer esse lanche. Vou pedir. Seja o que Deus quiser. E pedir. Era uma lanchonete que tinha aqui do lado do São Luís. Veio um combo, né? Um X, coisa mais linda do mundo, com uma porção de batata frita e um refrigerante. Mandei ver, pedi. Só agora, ganhei tanto, esse combo vai custar metade do que eu ganhei, mas graças a Deus, né? Vamos lá. Aí comi e tal, saboreei, esqueci, não me preocupei tanto com o dinheiro. Me levantei, na hora de pagar a conta, quando eu coloquei a mão no bolso, a moça disse: olha, vem um rapaz aqui e pagou a sua conta. Irmãos, e eu não vi, Deus é testemunha, eu não vi quem era esse rapaz. Eu não vi. E eu perguntei para a moça: mas quem era esse rapaz? Não sei, não conheço, nunca vi antes. Agora, tirem suas próprias conclusões. Quem era esse rapaz? Será que foi alguém aleatório? Será que foi sorte? E aí? Tirem suas conclusões. Então, irmãos, é difícil pedir alguma coisa para Deus, porque eu creio que Ele foi tão maravilhoso na minha vida. Então muito mais eu agradeço. Eu só peço para Deus me ensinar, sabe? Eu não gosto muito de estar chepando de Deus, porque eu acho que o pior problema da minha vida é nada, por exemplo, em relação a uma criancinha da África do Sul. Então eu me considero um cara feliz, mesmo com todas as minhas dificuldades. Mas, em dado momento da minha caminhada, eu nunca priorizei isso na minha vida, mas eu comecei a olhar minha casa para os quatro cantos e a gente morando sozinho e tal. Sozinho não, porque a gente tinha Deus, né? Amém, glória a Deus, aleluia. Mas eu nunca pedi
mulher para Deus. Isso nunca foi prioridade para mim. Prioridade para mim sempre foi a minha salvação e ponto final. Mas um dia eu estava bem cansado antes de dormir. Não foi aquela oração longa, foi uma oração que durou, eu acho que 2 ou 3 minutos no máximo. E eu falei assim para Deus: olha, Deus, tá na hora de você dá uma força aí pra mim, me ajuda aí, Deus, arruma uma companheira pra mim, dá uma força, porque, né, poxa vida, tô encalhado, Deus, dá uma mãozinha aí. Aí fui trabalhar lá no bairro Tributo, vendendo minhas coisinhas, daqui a pouco eu conheci essa abençoada e já se ajeitou as coisas e Deus preparou, né? Então o que eu quero dizer? Deus, ele atende, irmãos. Deus, ele atende, a gente é que não pede. Ele é presente nos momentos de angústia. Em dado momento da minha caminhada, eu trabalhava na Prefeitura de Lages, na Secretaria Municipal da Saúde, né? Na época eu assessorava a secretária Rose Penso, secretária da Saúde. Então trocou a administração e eu fui para a rua, fui exonerado. E eu pedi para Deus: Deus, me dá um emprego. Na hora, Deus entrou com providência, um trabalhozinho simples, né, com vendas. E então eu estou nesse trabalho já se vão 4 anos e estou tranquilo. Assim, a gente não ganha aquela dinheirama para ostentar uma vida luxuosa, mas o pão de cada dia não falta. E mais um detalhe, irmãos, que eu tenho para contar para vocês. Quando eu me conciliei com Jesus, quando eu voltei para os caminhos de Deus, eu pedi só uma coisa para Deus, que era o propósito. Que eu passei fome na minha vida, passei dificuldade, e disse: olha, Deus, por favor, não permita que nunca mais falte o pão de cada dia. E em contrapartida, eu te prometo, Deus, que na minha casa, nem que seja o arrozinho com feijão, quem entrar daquele portão para dentro vai cear junto comigo. Porque eu acredito que os ridículos não vão herdar o reino dos céus. Então Deus prosperou de tal maneira que hoje eu não tenho luxo, mas graças a Deus, minha companheira que eu diga, a gente tem uma certa fartura, mesmo período de pandemia que passou, várias pessoas passando dificuldade, Deus não permitiu que me faltasse o pão. Então, irmãos, tudo isso que o irmão Elvio veio a falar, inspirado na palavra de Deus, eu quero que vocês guardem esses 3 ícones da felicidade. É a renovação, a mudança de hábitos para que a gente possa ter um resultado diferente, saber pedir e saber ser grato e ter a convicção de que a resposta vem. Então isso que o pastor Elvio pregou, eu espero que seja para edificar e reforçar a fé de vocês, a nossa fé. Então, uma vez eu vi uma mensagem numa rede social que dizia assim, muito linda por sinal, na época eu até compartilhei no Facebook, dizia assim: não diga para Deus o tamanho do seu problema, diga para o problema o tamanho do seu Deus. Então a gente se assusta com: ai meu Deus, que problema. Claro, a gente está fragilizado sem Deus, a gente está fragilizado, mas quando a gente, não, isso aí não é nada, a gente tira de letra e a gente passa pela prova com tanta facilidade, e de repente a fase ruim passa, a gente olha e dá risada. Nossa, eu achei que o problema era tão difícil e na verdade foi tão fácil de resolver, porque Deus foi tão presente na minha vida. Então, irmãos, Deus, ele não desampara os seus. E quando você supera, quando você está na prova, parece que ela leva uma eternidade para passar. Mas daí quando você se aproxima
aproxima bem de Deus, que Deus resolve, e daí você já vem a fase boa, você olha e diz, nossa, passou tão rápido. Parecia ser uma provona e era uma provinha de nada, uma coisinha tão simples, e Deus resolveu para mim. Tá certo, gente querida? Estamos combinados que vamos ser mais fé a partir de hoje, igreja querida. Glória a Deus, aleluia. Vocês prometem que não vão abandonar a obra de Deus? Quantos aqui promete que não vai abandonar a igreja quando estiver na fase boa? Quantos aqui promete que não vai abandonar a igreja quando estiver na fase boa? Pode erguer a mão. Quantos vai ficar firme na igreja na fase boa? Tá certo? Então, vamos se levantar, fazer uma oração. A glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar as mãos, né? Glória a Deus. A partir de agora, você que estava chorando, né, pode sorrir que Jesus já deu a vitória e renovou a sua força. Jesus já renovou as suas energias. Já pode ir para casa dando glória a Deus, que tudo está resolvido em nome de Jesus. Tá certo? Fecha teus olhos carnais e abre teus olhos espirituais. Santo Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Pai querido, por esse culto, pelas vitórias que o Senhor tem nos dado, meu Pai. Que o Senhor venha, Papai querido, apacentar o coração, meu Pai, e mostrar para esse povo, meu Pai, que o Senhor é Deus na vida deles, meu Pai. Dá um sinal, Jesus querido, coloca anjos do Senhor acampando, meu Pai, em torno da vida de cada pessoa aqui presente, meu Pai, que possamos ser atalaia na tua obra, Pai querido, Deus amado. Abençoa cada vez mais o nosso celeiro, meu Pai, o nosso pão de cada dia, meu Pai. Pai, aquebranta nosso coração para que possamos, meu Pai, também fazer a caridade, meu Pai, da maneira que o Senhor quer, meu Pai. Nos ensina, Deus querido, a perdoar e a pedir perdão, meu Pai. Nos dá sabedoria, abençoa a nossa saúde, meu Pai. Nos dá sabedoria e abençoa essa igreja, meu Pai. Como ministro do teu evangelho, eu peço a bênção e a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Igreja, se porventura eu falei algo às vezes, pastor, eu me senti machucado, eu não gostei disso que você falou, me senti ofendido, irmãos, eu sou ovelha e sou errante, então peço perdão, porque daqui a pouco, eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, daqui a pouco Deus pode me recolher, né, irmãos? Então eu não quero ter treta com ninguém, eu quero estar de bem com todo mundo. Agradeço a oportunidade e as palmas são para Jesus.